aonde você está sendo humilhado, é aonde Deus vai exaltar você. Sabe por quê? Porque Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Quem está humilhando você não sabe o plano de Deus para a tua vida. Não sabe o tamanho do crescimento que Deus tem para você. Aqueles que estão te atirando pedra, é essas mesmas pedras que Deus vai usar para te trazer o crescimento. É essas pedras que aparentemente estão sendo ruins, aparentemente estão machucando você. É estas pedras que Deus vai usar para te colocar por cima daqueles que estão te acusando, daqueles que estão te atirando pedra, daqueles que estão falando mal de você. É exatamente isso. Escute, é exatamente o cenário que você está vivendo de humilhação, que será o cenário da exaltação de Deus na tua vida. E se você está sendo humilhado no meio de muitos, é no meio de muitos que Deus vai te levantar. Se você está sendo humilhado no trabalho, é lá que Deus vai te levantar. É lá que Deus vai te honrar. Se você está sendo humilhado dentro da tua casa, é dentro da tua casa que Deus vai te exaltar. Tinha um homem na Bíblia chamado Davi. Davi era humilhado dentro de casa. Davi era humilhado no meio da família. A história nos conta que Davi não podia comer nem na mesa com seus irmãos. Davi tinha que esperar todo mundo sair para ele comer. Sabe por quê? Porque Davi era ruivo. E Davi era rejeitado por causa da sua cor. Davi era rejeitado por causa do cabelo de Davi, que era ruivo. Davi era ruivo. Seus olhos eram claros. Por isso ele era desprezado. Davi era baixo. Aparentemente, diferente dos seus irmãos, que os seus irmãos eram altos, estaturas de guerreiro, Davi não tinha estatura de guerreiro. Davi não tinha estatura de lutador. Por isso, seus irmãos o desprezaram. Por isso, seu pai o desprezou. E mandou para o campo para cuidar de ovelhas. Esse serviço de ovelhas, na época da adolescência, era uma desonra. Era para aqueles que eram humilhados, era para aqueles que eram desprezados pelo seu pai. E Davi, ainda jovem, e Davi, pequeno, ainda moço, foi cuidar de ovelhas. Mas os seus irmãos que estavam desprezando, o seu pai que estava desprezando, não tinha conhecimento do que Deus estava preparando para Davi, do que Deus estava criando para Davi. Deus estava criando um cenário para Davi que os seus irmãos que estavam humilhando. Por quê? Porque aquele que é humilhado, Deus exalta. Deixa eu dizer uma coisa. Ele foi humilhado pelo homem, mas Deus estava preparando a sua exaltação. Deus estava preparando o momento de glória para Davi. Só que tem uma coisa. O que os irmãos de Davi não sabiam é que no meio do deserto, Davi cuidando de ovelhas, Davi matou um urso. Davi cuidando de ovelhas, Davi matou um leão. Davi cuidando de ovelhas e Deus cuidando dele. Era no meio daquele cenário difícil, Deus estava cuidando dele. Talvez as lágrimas caíam do seu rosto, as lágrimas caíam, molhavam o seu rosto. Mas Davi estava sendo cuidado por Deus. E os seus irmãos não sabiam, comendo do bom e do melhor na sua mesa, e Davi trabalhando, e Davi suando, e Davi debaixo de um sol escaldante, mas Deus estava preparando o momento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está preparando o teu momento. Todos nós temos um momento que Deus prepara. E o momento de Deus te trará felicidade. O momento de Deus vai te trazer alegria. Só que os irmãos
de Davi não sabia de uma coisa, que no meio daquele cenário difícil, foi o cenário que Deus usou para trazer os melhores e maiores cânticos dos salmos da Bíblia Sagrada. Foi lá que Davi entendeu e aprendeu a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você conheça esse salmo. Foi lá, naquele lugar difícil, que Deus usou para dar a Davi as maiores e melhores dádivas que os irmãos de Davi nunca viveram. Deixa eu dizer para você, Davi estava no deserto, mas foi no deserto que Davi teve as maiores e melhores experiências da sua vida. Foi lá que Deus trouxe para ele e deu na mão dele o que não deu na mão dos seus irmãos. Os seus irmãos eram guerreiros, mas Davi estava de posse de vitória, de posse de bênção. Davi estava sendo preparado por Deus e escrevendo os salmos que hoje você conhece. Foi lá naquele cenário difícil. Só que Deus estava preparando a exaltação. Sabe por quê? Porque é no momento e é no lugar que nós somos humilhados que Deus costuma exaltar. E aí sabe o que acontece? Um certo dia os irmãos não sabiam. Chega na casa de Davi um profeta por nome Samuel. Todos conheciam Samuel. Samuel era reverenciado. Samuel foi aquele que ungiu Saul como rei. Mas estava na casa de Jessé. Estava na casa de Davi. E os seus irmãos talvez estavam reunidos na mesa. E aí Samuel se revela para que foi ali. E diz: olha, Jessé, eu vim aqui para ungir um dos teus filhos como rei. Automaticamente ele pegou todos os seus filhos que estavam na casa e disse: esses são os meus filhos. Mas em momento nenhum ele tocou no nome de Davi. Davi estava esquecido. Mas Deus não havia esquecido de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o homem está te esquecendo, mas Deus está lembrando de você. Fica tranquilo que Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente o que vai fazer com você. Os irmãos de Davi estavam dentro da casa. Passaram um após um. Mas Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, nenhum desses daqui é o que eu quero usar. Nenhum desses daqui se encaixa no requisito que eu quero. Nenhum dos que estão aqui estão passando pelo meu crivo. Nenhum dos que estão aqui estão preparados para receber a exaltação que eu tenho, a honra que eu tenho, a glória que eu tenho. Aí Samuel disse: mas Deus, e agora? Acabou as pessoas, acabou os filhos, e agora? Talvez Deus chega para Samuel e diz: Samuel, pergunta para ele se não tem mais ninguém. Pergunta para ele. E aí, de repente, Samuel olha para Jessé e diz: acabou os jovens? Acabou seus filhos? E ele meio desconcertado, Jessé meio desconcertado, disse: não, ainda falta um. E está apacentando ovelhas no campo. Sabe o que acontece? Deus diz assim: ô Samuel, manda ele chamar. Manda chamá-lo. E diga assim: ninguém vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez quem está te humilhando não sabe o que Deus está preparando para você. Talvez, e bobo, são aqueles que estão te humilhando na frente dos outros, porque é na frente dos outros que Deus vai te honrar e vai te levantar. Sabe o que acontece? Samuel disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto esse não chegar. Manda chamar ele. Davi não estava dentro de casa. Davi estava trabalhando. Mas quando Deus quer honrar,
Deus manda chamar. Deus vai até você. Deus chega e diz, é você que eu quero honrar, vem cá. Aí sabe o que acontece? O profeta chama Davi. E aí aquele moço vai chamar, chegando lá disse, ô Davi, deixa eu te falar um segredo. Tem um profeta lá na tua casa. Tem um profeta na tua casa. Tem um profeta dentro da tua casa e ele está dizendo que ele só vai sair e ele só vai concluir o que ele quer quando você chegar lá. E os teus irmãos estão tudo em pé na sala te chamando. Então entenda uma coisa. Quando Deus quer te honrar, é na presença daqueles que te humilhou. Deus abençoe a tua vida.